Estamos de volta aqui ao nosso programa Tesouro da Fé, continuando o tema aqui a respeito da evolução, a pergunta ainda do Marcos William, que está rendendo. E enquanto estávamos aqui em off, conversávamos sobre o assunto, e se dizia o seguinte, deve lembrar do programa anterior, que falava da teoria da evolução. Existe uma teoria da evolução, uma macroevolução e uma microevolução. E o Padre Eduardo vai explicar agora que a microevolução a ciência já conseguiu comprovar e a macroevolução continua ainda em estudo, portanto, é passível de mudança. Não há unanimidade científica a respeito do segundo tema. Explica um pouquinho isso aqui, Padre Eduardo, o que é exatamente essa distinção entre macro e microevolução. Bom, antes de nada eu quero agradecer o fato de estar aqui de novo para poder ajudar em algo aos nossos telespectadores. De fato, tem ainda muita confusão nessas matérias. A microevolução é a evolução dentro da própria espécie. Isso tem provas já de, por exemplo, insetos inúmeros, mariposas. Que sofreram, portanto, um processo evolutivo. E que a ciência tem observado como mudou a cor, mudou certas características, mudaram mais secundárias. Então, isso existe e está comprovado cientificamente. E volta àquela explicação que o senhor deu no primeiro programa, que não entra em contradição com a revelação, Deus criou. Exatamente. E dentro da própria espécie sofreu um processo evolutivo. Não entrou em choque com a fé. Exatamente. O que não está provado com dados empíricos, é a macroevolução, ou seja, a evolução de uma espécie para outra espécie. Ou seja, digamos, muito grosseiramente falando, mas um cão que se desenvolve para um elefante, seria mais ou menos isso? Digamos, muito se fosse grosseiramente da mesma falando. linha evolutiva, efetivamente, seria isso. Sim, perfeitamente. E então, portanto, o que se deve levar em consideração não seria um choque que há entre ciência e fé, porque a base da ciência, propriamente, da fé, está na revelação. Exatamente. Ou seja, a revelação é que sustenta tudo aquilo que, no que acreditamos, é o testemunho de nosso Jesus Cristo. Ele quem revelou. E a igreja, ao longo dos séculos, vai desenvolvendo, vai explicitando a doutrina. Então, ela tem um caráter dinâmico na medida em que é explicitada. E um caráter estático, ou seja, não há mais nada a ser revelado de público, que termina com São João Evangelista. E a ciência tem como base a pesquisa, a credibilidade deste ou daquele cientista. E a igreja parece que estimula, inclusive, a pesquisa científica. Não há uma academia, como se chama academia em Roma? Claro, a Pontifícia Academia das Ciências. Pois é. Que foi fundada por Leão XIII e ele quis que tivesse todas as características de uma instituição plenamente científica. Até os cientistas que fazem parte não são necessariamente católicos. Pois é. A igreja estimula, portanto, que não pode haver um choque entre a ciência e a fé. Desde que não entre choque doutrinário, a teoria da evolução continua em pesquisa, da macroevolução, seria isso, de uma espécie para outra, e da micro já se conseguiu chegar a alguns elementos concretos, provas que a igreja respeita perfeitamente. Talvez o mesmo se possa dizer, não sei, Padre Eduardo, sobre a possibilidade de vida em outros planetas, porque não há provas, me parece, pelo que li. Exatamente. Só pontualizar que eu errei antes, não foi Leão XIII que fundou a Pontifícia Academia para as Ciências, mas foi Pio XI. Ah, Pio XI, já no século XX. Sim, Leão XIII fundou a Spécola Vaticana, o Observatório Astronômico do Vaticano. Mas isso me fez lembrar por causa da vida extraterrestre. A questão é a seguinte, cientificamente, eu tenho dados até outubro de 2008. Portanto, 2 anos atrás, é muito pouca coisa. Tinham sido descobertos 310 planetas extrasolares, de diferentes tipos. Fora do sistema solar, do nosso sistema solar, aqueles mais próximos, além desses, 300 Exatamente, e quantos? 310, Puxa, entre diferentes tipos. Nenhum deles é similar à Terra. Ou seja, não tem capacidade de vida semelhante à nossa. Não tem capacidade nenhuma. Mas, por exemplo, água, existe água em outros planetas? Água existe. Em vários dos planetas do sistema solar existe água. Na Lua existe água. Olha que curioso. Em quantidade, em forma de gelo. Mas não vida. Não vida. Então, as condições para a vida são muito específicas. Muito específicas. Muito reduzido é a margem
de possibilidade para a vida. Esse margem não foi encontrado nem de longe até agora em nenhuma dos planetas. Sabe e que dos conversava, astros que Padre Eduardo, com um teólogo amigo e dizia, se existe vida em outro planeta, foi criada por Deus. Exatamente. Então, esbarra aí. Ou seja, a ciência continua pesquisando. Não há um choque. Exatamente. E a igreja espera a pesquisa porque é o exemplo característico de que onde a ciência pode até não ajudar a fé, porque a fé não tem necessidade de provas, porque a fé é o testemunho, se acredita no testemunho do próprio Deus, mas, digamos, a ciência pode ajudar a fé, como um milagre ajuda a fé. O milagre é operado por Deus para ajudar a fé. Veja, por exemplo, o sudário de Turim. Não sei o que o Padre Eduardo acha, mas Exatamente. o sudário existe. É um fato. A ciência está estudando. Há elementos no sudário que fazem observar certas características que eram da época de nosso Jesus Cristo. Uma vez fotografado, se percebeu que ali estava o negativo fotográfico de um homem que foi envolvido nele, num tempo que não existia máquina fotográfica. Ora, se por acaso se provasse hoje que o sudário de Turim é falso, e a igreja assim reconhecesse, o que seria um absurdo, mas para efeito de hipótese, diminuiria em algo a nossa fé? Em nada, absolutamente. Por que não diminuiria? Porque a fé tem a sua credibilidade baseada na revelação. Então, não precisa da ciência para ser crível. A ciência pode ajudar, entre aspas, digamos, a pessoa que tem fé, vê que os dados da ciência corroboram a doutrina da fé, então, bem, ótimo, mas isso não aumenta a minha fé, porque a fé é um dom sobrenatural. Claro. Mas então, o que a igreja põe muito cuidado é em evitar o que se chama, e digo muito brevemente, mas é um conceito muito importante, o erro do concordismo. O que é o erro do concordismo? É dizer, para uma pessoa que tem fé, dizer, olha, eu vou procurar na ciência as provas da minha fé. Isso é errado. Por quê? Porque isso seria admitir que a ciência está por cima da fé. Claro. A ciência que dá credibilidade à fé. E por isso preciso das provas da ciência para ter fé. Para sustentar aquilo no qual eu acredito, aquilo que a igreja ensina. Agora, acontece que o concordismo também existe no sentido negativo. Sim. Que é para quem não tem fé. Então, ele quer procurar na ciência as provas contra a fé. Ah, bom, aí é mais complicado ainda. E aí temos, por exemplo, recentemente, tivemos já a oportunidade de falar disso num outro programa, cientistas de muito nível como Stephen Hawking, que acham que aquilo que eles encontraram na ciência dá para usar como argumento de que Deus não existe, por exemplo. Não existe. Pois é. Concordismo. O erro do concordismo, só que em sentido negativo. Mas, Padre Eduardo, esse problema é antiquíssimo, porque nosso Jesus Cristo, quando em Cafarnaum vai curar aquele homem que foi carregado numa liteira, ele diz, teus pecados estão perdoados. E há dúvida, o que é mais fácil fazer, ou mais difícil? Dizer pecados estão perdoados ou levanta e anda? E ele, para provar que o Filho do Homem tinha poder de perdoar pecados, ele disse que andasse. Ou seja, um elemento sensível que pode ser comprovado pelos olhos, pela sensibilidade humana, para mostrar quem tem poder de fazer isso, que é o menos, tem poder de fazer o mais, que é de perdoar os pecados. Eu acreditar no perdão é matéria de fé. Eu acreditar em alguém que era aleijado e que levantou, é só comprovar. Então veja como é que uma coisa está corroborando com outra. E há sempre essa dúvida. Mas o mais importante é nós termos muito presentes de que não deve haver esse conflito. E, sobretudo, agradecer aqui, hoje, no nosso programa, a presença do Padre Eduardo e pedir que ele volte pelo menos mais uma vez para contar um pouquinho para a gente como é a vida dele lá em Roma, em São Benedetto, em Piscina, numa igrejinha linda, muito pitoresca, que os arautos do Evangelho foi confiada pelo Santo Padre ao cuidar dos arautos do Evangelho. Até o próximo programa, deixo aqui uma bênção muito especial, o Padre Eduardo junto comigo, uma bênção para todos os nossos assistentes. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo.